Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor está muito próximo de anunciar uma parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis. O São Paulo que volta a campo agora só no dia 29, jogando em casa contra o Sport pela estreia do Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Hora de falar sobre São Paulo e Evangelos Marinakis para te contar o que há de verdade e de mentira em tudo que vem sendo publicado nos últimos dias. Sim, o Tricolor e o magnata grego estão muito perto de um pré-contrato. Departamentos jurídicos dos dois lados já trocam essas peças para que a assinatura aconteça a qualquer momento. Mas tem surgido muita informação desencontrada. A última delas dá conta de que o Marinakis aportaria 1 bilhão e 200 milhões de reais num período de 5 anos. 600 milhões quando a parceria começasse a valer e outros 600 milhões depois de 5 anos. Fui consultar uma fonte do São Paulo que toca essa negociação diretamente com os executivos do Marinakis. Essa pessoa disse que nunca se falou em tais cifras. O acordo prevê o depósito de 100 milhões de dólares ou quase 600 milhões de reais, que serão colocados à disposição do São Paulo ao longo de 5 anos. E esses depósitos serão ou estarão atrelados basicamente a investimentos para a categoria de base. O São Paulo pretende se tornar o maior clube formador de atletas na América Latina. Surge um craque de 16 anos na Argentina, o São Paulo compra. Surge uma promessa no Equador de 13 anos, o São Paulo compra. Surge um zagueiro uruguaio de 18 anos que ainda não subiu para o profissional, o São Paulo vai e compra. E é com esse cenário que o São Paulo pretende desbancar Palmeiras, Flamengo, entre outros, tornando-se a melhor base do futebol na América Latina. Mas outra informação desencontrada dos últimos dias dava conta de que o Marinakis depositaria cerca de 1/3 desses 600 milhões no departamento de futebol profissional para contratações. Não é verdade. O magnata grego já concordou em repassar parte desses 600 milhões para o profissional, para aquisições importantes, para que o São Paulo seja competitivo também no time de cima. Mas não há um valor definido. O que se sabe é que vai ser um valor pequeno, mediante esses 600 milhões de reais. De qualquer forma, é um São Paulo bastante ansioso em relação à assinatura desse vínculo que pretende mudar o status tricolor. Chegou a hora do São Paulo. Marina Buffon está em frente ao CT da Barra Funda para falar sobre o atacante Lucas. O craque do Tricolor ainda está machucado? Pois é, o Lucas sentiu um trauma na perna direita, no joelho direito, durante a semifinal contra o Palmeiras, lá na segunda-feira, acabou sendo eliminado do Paulistão. Naquela ocasião, ele sentiu ainda nos acréscimos do primeiro tempo, mas jogou ali por 37 minutos da etapa final até ser substituído pelo Eric. E depois da partida, já com o São Paulo eliminado das semifinais, foram feitos exames ali. A gente não sabe a extensão desse trauma na perna direita, nem em quanto tempo ele vai estar disponível para o técnico Luiz Subeldia. No entanto, o que a gente sabe depois da segunda-feira, né, de clássico, de choque rei com o Palmeiras, na terça o São Paulo teve uma folga e na reapresentação, tanto ele quanto o Alan Franco, que teve um trauma no braço, não estiveram junto com os outros atletas ali para iniciar essa preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro. Alan Franco voltou no dia seguinte, já está inclusive treinando, treinou ontem, treinou hoje aqui no CT da Barra Funda. O Lucas não. Como eu disse, não tem uma previsão de volta para ele, mas acaba acendendo um alerta aí pra gente saber se ele vai estar apto ou não a jogar essa estreia do Campeonato Brasileiro, como vocês estavam comentando, que foi antecipada para o dia 29, lá no estádio do Morumbi, um sábado, contra o Sport. Alan Franco já está disponível, a mesma coisa com o Luiz Gustavo, que quebrou, teve uma fratura no dedo do pé, já está disponível a jogar, está treinando normalmente, sem nenhuma restrição, mas o Lucas, portanto, tem essa luzinha aí que acende para saber se ele vai estar ou não 100% para esse início de Campeonato Brasileiro. E eu não sei se eu entendi errado ou não, né? O Alex Miller estava falando aí sobre a estreia do São Paulo na Libertadores. A estreia no dia 2 de abril vai ser fora, tá? Vai ser em Córdoba, na Argentina, contra o Talleres. Aí só na segunda rodada da fase de grupos é que o São Paulo joga de fato no estádio do Morumbi. E fechando aqui o noticiário do São Paulo, além do Lucas Moura que a gente estava falando, o
Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, falou na segunda-feira, depois do sorteio dos grupos da Libertadores, que o Cédric Soares, lateral direito, deve renovar o seu contrato com o São Paulo. Ele fechou por apenas 3 meses inicialmente, mas tem uma cláusula de renovação automática. Essa cláusula, óbvio, pode ser recusada por ambas as partes ou uma das partes, mas não deve ser o caso. O Cédric Soares deve renovar esse contrato aí até o final do ano, tá certo? Volto com vocês. E aí, Zé? Eu entendo que o Lucas, ele é 50% do time do São Paulo. Quando ele não tá jogando bem, tá machucado, enfim, o São Paulo sofre muito. Tem outros bons jogadores, outros jogadores de qualidade. Você tem o Oscar, que foi contratado nessa temporada, bom jogador. Fez até um bom jogo contra o Palmeiras agora no Paulistão, na fase decisiva, mas o Lucas, ele é o motorzinho do time. É ele que dita o ritmo do time. E se ele não tá bem, o São Paulo, consequentemente, não vai estar bem, porque, repito, é o principal jogador do time. Em relação ao Cédric, a gente sabia que isso ia acontecer, que ele ia renovar o contrato, né? Foi um contrato curto no primeiro momento, assim como foi o do Sabino recentemente também, mas ele vem sendo utilizado pelo Zubeldia e vai ter mais chances, vai renovar o contrato, como disse a Marina aí. É um cara que vai ser utilizado, até porque o São Paulo tem ali ele, o Igor Vinícius, liberou o Moreira, enfim, fez várias negociações, ele assumiu a posição e vai continuar sendo utilizado aí, Alex. Eu acho que a renovação é algo natural do Cédric até o fim do ano, esse bobear vai ser por mais tempo, porque foi um jogador que chegou, se enquadrou rapidamente no esquema, na estrutura, com os demais jogadores também, com os colegas ali. Então, deu certo, né? Deu liga, botou o Igor Vinícius no banco, jogou e deu conta do recado, né? Fez bem o seu papel e merecidamente para ele renovou até o final do ano. E o Lucas, claro que preocupa, né? O Lucas até agora não treinou com bola e como você disse, Zé Paz, o esteio desse time do São Paulo, é a base do setor ofensivo do São Paulo, impressionante com a idade que tem, o que ele corre, o que ele ajuda na marcação, o que ele recompõe e o que ele arma, o que ele cria, o que ele ataca, o que ele chuta. O Lucas ainda é jogador de nível de seleção brasileira. E o São Paulo depende demais do Lucas. Falam tanto do Estevão no Palmeiras, que é bola no Estevão e o resto, seja o que Deus quiser. No São Paulo não foge muito disso aí, não. Não foge muito disso, não. Porque é só pegar as atuações do São Paulo e os números, quando o Lucas tá e quando o Lucas não tá, a diferença que o nível do futebol muda muito quando ele tá e quando ele não tá. Então ele é preponderante pro São Paulo. E se tiver que ficar fora um jogo para não estourar, que fique na estreia e depois volte inteiro. Também não adianta, só porque é a estreia do campeonato, colocar o cara 70%, senão é capaz de o São Paulo se prejudicar ainda mais. Tomara que dê certo e que ele se recupere bem já para estrear no Brasileirão. O Lucas é um jogador de seleção, você tem razão. Ele e o Veiga deveriam ter mais chances. Jogadores que vêm fazendo a diferença em grandes clubes aqui do Brasil. O São Paulo também agora tem uma questão ali na lateral esquerda, né? O Wendel chegou, ele seria o titular absoluto, mas o Enzo, que foi colocado num primeiro momento, que também chegou nesse ano, foi bem, ficou na posição. Então o São Paulo ele tem um time bacana, mas é claro que o Lucas é o principal jogador e, repito, 50% falta banco. Muitos jogadores de São Paulo saíram do ano passado para cá. Falta banco, o elenco de São Paulo é curto. Teve uma mudança de horário na estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro por conta da final do Campeonato Paulista. O jogo ia ser domingo à tarde, domingo às 4 horas. São Paulo, depois de uma era geológica inteira, ia voltar a jogar do domingo à tarde, mas não vai. Vai jogar no sábado, no fim da tarde. Bom, mas de qualquer forma, essa mudança foi boa para o São Paulo, porque repercute... Não sei se não tem relação, mas tem outra mudança lá na frente que a gente vai falar também, Arnaldo. E o Enzo Dias falou aí sobre Libertadores e etc. Vamos lá. Eu acho que o que aconteceu a partir da divulgação das tabelas da Libertadores Sul-Americana foi cada um tentar ajeitar como possível a sua vida, né? E aí tem as questões das competições que vão se intercalando, a disponibilidade de estádio, viagem, logística. Criou um efeito cascata. Efeito cascata, cada um. Então, na verdade, a segunda foi do sorteio e a terça-feira foi da confecção da tabela com uma distribuição por televisões e direitos de aquele quebra-cabeça. Em relação ao São Paulo, ficou mais simples. A questão principal do São Paulo não era exatamente o intervalo entre os jogos, a questão que o estadual provoca para Palmeiras e Corinthians e tal. Era jogar na sua casa, né? Por conta dos shows, ou do show do grupo coreano que o Tironi tanto gosta. Stray Kids. K-pop. 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 No gênero K-pop.
que o Vessone também curte bastante. Sim. E a configuração da tabela. E aí o São Paulo esteve presente lá no Paraguai com alta delegação, muito para tentar garantir o primeiro jogo da Libertadores como mandante no Morumbi. Isso só seria possível se o São Paulo jogasse na quinta-feira. Esse eu estou falando da rodada 2, eu falei aqui um pouco ontem sobre isso. Na terça-feira seria impossível, na quarta pouco provável, na quinta possível, depois do show. E assim foi, o São Paulo conseguiu jogar na quinta, vai jogar na quinta contra o Alianza Lima lá na frente em abril, pela Libertadores. Pro brasileiro era o contrário, quanto antes fosse o jogo, mais fácil ter o Morumbi, né, à disposição. E aí, sendo domingo, o São Paulo postergaria a montagem do palco que o Vessone vai frequentar na semana, no show, e sendo sábado, teria mais tempo de preparar o palco e tudo mais. Então, o São Paulo, em tese, se deu bem nesse aspecto casa. Ele joga contra o Sport no sábado pelo Campeonato Brasileiro com estádio capacidade total e joga contra o Aliança lá na frente em abril com estádio capacidade total, mas com a grama machucada, né? Então, isso foi o que o São Paulo foi. Para o São Paulo ficou bom em termos de configuração esse início, né? Sobre o Enzo Dias, só um pitaco que eu acho interessante. Talvez o São Paulo tenha no elenco hoje, se você projetar a Libertadores e o Brasileiro que estão por começar, um lateral esquerdo para o Brasileiro e outro para a Libertadores. O lateral esquerdo para o Brasileiro é o Wendel, o lateral esquerdo para a Libertadores é o Enzo Dias. Mas por que pelo estilo, né? Pelo jeito. Então, Sport em casa, possivelmente seja um jogo para o Wendel. Segunda semana, Tadieres em Córdoba, onde o Enzo Dias jogou tanto tempo. Possivelmente seja um jogo para o Enzo Dias. Talvez seja uma posição em que o São Paulo tenha um luxo. As outras não tem. Quase nenhuma tem. Mas nesse aspecto ele pode revezar o Zubeldia, os seus laterais. Isso vai acontecer com qualquer time, Tironi, porque nenhum time vai conseguir jogar. Pode ser o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, com o mesmo time, com a mesma equipe, no Brasileirão e na Libertadores ao mesmo tempo. Esse é o time titular, vai. Rafael, Cedric, que está renovando seu contrato, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e o Wendel. E tem o Enzo Dias. Do Wendel, hein? Oscar e Alisson, que é o time agora, que é agora. Mas está voltando o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Lucas, Caleri e Luciano. Metemos um time faceiro aí. Faceirão. É o time do. Tirando o Enzo, é o time do Palmeiras. Sim. Mas aí tem no banco o Jandrei, Yang, Sabino, Juan, Igor Vinícius, Enzo Dias, Patrick, Luiz Gustavo, Pablo Maia não, né? Porque tá machucado. Rodriguinho, que tá no vai e volta também no departamento médico, Marcos Antônio, Bobadilla, Negruti, Ferreirinha, Eric, Henrique, André Silva e Rian Francisco. Esse aí é o elenco, as opções do São Paulo. Tá mal, Balmassa? Tá mal. Tá mal. E aí? Tá mal porque tem muito bebê no banco, gente. Não é assim, cara. Legal, outro dia não era o Palmeiras que tinha um monte de cara da base no banco? É, mas os caras estão lá 2 anos jogando, cara. Essa é a diferença. Sim. Entendeu? Tudo bem. Este ano você tinha 5 que subiram este ano, que foram testados no Paulista. Entendeu? Mas, cara, não dá, não compara, porque você tá falando de um clube que ganhou, que tal, que é outra realidade. Não é porque é menino, é base, que tem que todos serem encarados do mesmo jeito. O risco aí, qual é? Qual jogador, olha, vamos analisar o banco do São Paulo. Qual jogador ali que pode ser titular sem susto? Ferreirinha, Enzo Dias. Enzo Dias. Não. Enzo Dias. Na minha na sua visão, tá bom. Ferreirinha, Enzo Dias, Bobadilla são jogadores que podem jogar. O André também. São 4. Vou falar mais. Vou falar mais que pode ser titular. Pode falar? Posso falar? Pode. Sabino, Juan. Sabino, boa. Enzo Dias, Luiz Gustavo, Bobadilla, talvez. Vai, mais um. André Silva. 6, pronto. 6. Até porque o elenco profissional tem 30 e poucos, só que aqueles que rodam bastante são 17 a 18. Se você tem 17 a 18 no nível bacana, um treinador se vira. 11, é isso. Mas essa aqui isso é no calendário que você imagina.
quarta, domingo, uma semaninha para a data FIFA, quarta, nesse jeito aí. Cara, esses moleques vão estar jogando, antes de acabar o ano, o mês, eles vão estar em campo. Vão. A maioria deles vai estar em campo. E eles vão ser cobrados como se estivessem prontos para estar lá. Entende isso que eu estou dizendo? Claro. É isso que eu estou falando. Então, mas esses caras que eu falei não podem ser titulares do time? Tira os goleiros. Você tem um goleiro titular e um titular já não é mais muita coisa. O reserva é pior ainda. É o que eles estão falando. A distância entre o titular e o reserva aumentou muito para esse ano. Você pega 22. Tem o lado bom e o lado ruim, certo? Ótimo que os titulares estão no nível bacana. Então, são 2, né? É aquela escolha que eu sempre falo. O que você prefere? Ter um time titular melhor ou ter um time mais ou menos ruim ou médio, em que todo mundo é igual? O que é melhor? Tem que analisar elenco para enfrentar. Não, eu sei que tem que analisar elenco. A tabela anterior, vocês vão ver aí a tela anterior. Márcio, eu posso te dar o time do São Paulo, pela última vez, o time reserva do Campeonato Brasileiro do ano passado, que ganhou do Atlético Goianiense. Dia dos Pais, o último domingo que São Paulo jogou. Estava lá com as minhas filhas. Né? Então vamos lá, vamos ver onde estão essas pessoas. Jandrei. Tá lá. Tá lá. Moreira, tá no Porto. Ferrarese e Sabino estão lá. Patrick, tá lá. Aí, Marcos Antônio, tá lá. Rodrigo Nestor. Saiu. Lisiero. Saiu. Michel Araújo. Saiu. Wellington Rato. Saiu. E André Silva. Você entende? Metade do time saiu. Sobretudo no miolo. Então eu vou voltar no meu argumento. Lisiero. Nestor. Michel. Rato. Além de serem canhotos, eles foram muito utilizados no Brasileiro do ano passado. No segundo turno. Né? Então, é isso. Por enquanto, você tem... Aí você tem ali na nossa opção, quem tem de meio aí? Tem o Luiz Gustavo, que já era titular nessa época, porque o Pablo já estava machucado. Né? Marcos Antônio e Bobadilha. Marcos Antônio e Bobadilha. Não tem meia, né? Só tem o Alves, você ganhou moleque. O Alisson, então, você não tem meia. Ganhou um volante reserva. Você não tem Michel, você não tem Nestor, você não... e ainda tinha o Galopo aqui que não, né, que não depois. Vai ter que usar o... Vai ter que entrar o Alves, que não tá sem que tá com o contrato acabando, o moleque da base. Então, mas agora vou fazer o advogado do diabo aqui. Galopo, o cara, ele não jogava, ele não era nem relacionado. Talvez se ele tivesse lá, ele ia ser o 10º... Sim, nem tava nesse time aqui. Talvez ele fosse o 25ª opção. Beleza. O Wellington Rato, que a torcida do Vitória quer... Não, mas ele era titular do time no ano passado, né? Foi titular na Libertadores do ano passado contra o Botafogo. O Nestor foi pouquíssimo utilizado no ano passado. Muito pouco. Não. Entrou pouco, entrou sempre mal. Mas tudo bem, ele não teve um bom ano, mas ele é um jogador que era bastante utilizado. Então, tanto faz você utilizar um cara que entra e não joga nada, do que você utilizar outro que faça alguma coisa, é o que eu acho. Tá bom. Porque, na minha opinião, a gente tá falando, não tem mais o Lisiero, hein? Poxa vida, e agora? Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E teve umas mudanças, né, pessoal, no dia dos próximos jogos do São Paulo. O tricolor que ia estrear no Campeonato Brasileiro no dia 30, agora vai estrear no dia 29, jogando em casa contra o Sport. Já na Libertadores, o São Paulo vai estrear no dia 2, jogando fora de casa contra o Talheres. No dia 5, o São Paulo joga fora de casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. E já no dia 10, o São Paulo joga em casa pela Libertadores contra o Alianza Lima. Já no dia 12, o São Paulo joga em casa contra o Cruzeiro. E no dia 16, contra o Botafogo, né, fora de casa. E no dia 19, um clássico pela frente, né, o São Paulo joga em casa contra o Santos. Esses 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E já no dia 23, o São Paulo joga fora de casa contra o Libertad pela Libertadores. E pode ter mais algumas mudanças, né, pessoal, nesses próximos horários ainda, mas essa deve ser a sequência do São Paulo nos próximos dias. Vamos ver agora, né, pessoal, se o São Paulo volta forte, até porque o Zubeldia está tendo um tempo para treinar a equipe. O São Paulo então que volta a campo agora só no dia 29, mas nesse sábado vai ter um jogo treino, né, contra o São Bernardo. Vamos ver se o time evolui, né, pessoal, até porque senão em breve o Zubeldia deve ser demitido.
o São Paulo já observa alguns nomes de treinador no mercado, até porque o Zubeldia já vai fazer quase um ano no comando do São Paulo, já foi eliminado do Campeonato Paulista esse ano passado da Libertadores e da Copa do Brasil. Na minha visão, né, galera, é um time muito mal treinado, principalmente esse ano vem jogando muito mal, e o Zubeldia vem sendo muito criticado, principalmente por não utilizar a base. A gente viu o William Gomes vendido por apenas 55 milhões de reais, o Moreira emprestado de graça, muito sim, né, pessoal, por falta de oportunidades. Agora a gente vê o Ferreira, o Rian Francisco, o Mike não tendo muita chance nem no Campeonato Paulista, né, galera? E alguns comentaristas vêm falando que agora ele vai ter que ser obrigado a testar esses garotos no Campeonato Brasileiro, que eles não estão muito preparados ainda, que não sei o que. Galera, na minha visão, né, o Rian Francisco, principalmente o Mike, tinha que ter sido testado até no Campeonato Paulista já. São jovens muito promissores que tem que jogar, né, pessoal? A gente vê o Palmeiras colocando esses garotos muito jovens para jogar e vem dando certo. E antes deles completar 18 anos, já está sendo vendido e rendendo uma fortuna, né, para o Palmeiras. Então espero que o São Paulo comece a fazer isso, né, galera? Até porque o São Paulo está muito próximo, né, de anunciar uma parceria com o empresário grego Evangelos Marinax, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo. Então, se o Tricolor vai ter uma base tão forte, precisa, né, pessoal, de um treinador que utilize esses garotos. E alguns comentaristas e alguns torcedores vêm criticando essa futura parceria do São Paulo, falando que o Tricolor vai vender a base, que não sei o quê, que não tem nada a ver, né, pessoal? É apenas um contrato que deve durar 10 anos. Nos primeiros anos, o São Paulo vai ficar com 75% das vendas e nos últimos anos apenas 60%. Mas o que já acontece, né, pessoal? O Beraldo mesmo, o São Paulo ficou com apenas 60%, né, das vendas. E o São Paulo precisa, né, pessoal, já que não pretende virar SAF nos próximos anos, fazer alguma coisa. E triplicando essas vendas desses jovens jogadores pode ser uma solução, né, pessoal, para esse problema financeiro do São Paulo. E o São Paulo treinou na manhã de ontem e o treinador Luiz Zubeldia começou a esboçar as equipes que enfrentarão o São Bernardo em jogo-treino no próximo sábado, às 10 horas no Morumbi, em atividade fechada para o público e a imprensa. A comissão separou duas equipes de 11 jogadores para um trabalho utilizando toda a extensão do gramado, em que foram ensaiadas diferentes situações de jogo, com pausas para orientações. A atividade não contou com Lucas Moura, que aparece em imagens numa bicicleta ergométrica nesta quarta. Ele ainda trata a pancada no joelho direito e deve perder o jogo-treino. Outros desfalques são Bobadilha e Ferrarese, que defende o Paraguai e a Venezuela nas eliminatórias. Luiz Gustavo, recuperado de fratura em um dos dedos, né, do pé esquerdo, participou de toda a sessão. O mesmo vale para o zagueiro Alan Franco, que sofreu um trauma no braço esquerdo na semifinal do Paulista contra o Palmeiras. Ele ficou fora somente da sessão de treino de reapresentação. Então o Tricolor vai ter um jogo-treino neste sábado, jogando em casa no Morumbi contra o São Bernardo. E o Zubeldia então não deve contar com Lucas Moura, que se recupera de lesão, e nem com Bobadilha e com Ferrarese, que está com suas seleções. Mas ele deve contar com a volta do Luiz Gustavo, que ficou um bom tempo fora, né, pessoal, se recuperando de uma lesão. Então vamos ver agora se o São Paulo começa a evoluir com esse tempo para treinar e com esse jogo-treino. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!